Pessoal, vamos lá. Seguinte, nas duas últimas aulas a gente trabalhou da legislação especial somente o EJU, tá bom? Vendo o quê? Vendo a quem é que se aplica o EJU, certo? Servidores civis do Estado, de modo geral, certo? Lembrando que desses servidores não vamos incluir aí nem os militares e nem aqueles ligados a empresas públicas ou sociedade de economia mista, tá bom? Ainda vai se aplicar aos membros de autarquias, aos membros de fundações especiais ou fundações autárquicas, vai se aplicar também aos membros dos tribunais de contas, certo? O nosso RJU, a 9826, ainda cita, lembrando que ela é de 74, ela ainda cita o Tribunal de Contas dos municípios, mesmo que ele não exista mais, o que já demonstra uma questão de, olha, vários pontos de desatualização da nossa lei, que infelizmente ela não é tão atualizada assim. Daí volta, Carliane, aquele ponto que nós já tínhamos, que você mesmo citou mais cedo e que eu já venho falando há muitas aulas. Baixem esse material aqui, por quê? Porque eu procurei colocar nele as observações de atualização, o que estava valendo, o que não estava, tá bom? E aqueles pontos de divergência, principalmente para as legislações que nos interessam, como por exemplo, quando nós vamos começar aqui hoje a dar uma olhada no que diz respeito aos policiais penais, na lei complementar 258, certo? Agora de 2021, recente, bem recente, que vai tratar de quê? Das disposições disciplinares dos policiais penais. Quais são os deveres dos policiais penais, quais são as obrigações e quais são as penalidades que eles podem sofrer caso descumpram algum dos seus deveres, tá bom? E aí vai se aplicar, e para quem está assistindo essa aula aqui, vale também para aqueles cargos que têm uma legislação complementar, que no estado do Ceará seriam quem? Os policiais civis, os professores estaduais de nível médio, tá bom? E agora, com essa lei complementar aqui, o que se aplica na parte dos deveres e penalidades para os policiais penais, certo? Essa parte aqui se aplica especificamente ao cargo. O que não tiver nisso aqui, aonde é que a Polícia Penal, aonde é que o secretário hoje, o Mauro, né, vai buscar para poder reger o dia a dia do policial penal? Como entrada, como a gente já viu, né, os modos de entrada, os modos de vacância. Onde é que ele vai buscar? Na 9826. A 9826, como nós já vimos, é a lei que se aplica aos servidores civis, certo? Servidores civis. De um modo geral, de um modo amplo, certo? De modo amplo. De modo amplo, por quê? Porque se você for um servidor, por exemplo, do Detran, ou de algum outro setor, como a UES, como a UVA, como a URCA, certo? Você vai buscar todo o seu regimento aqui, certo? No entanto, se você for um servidor como, por exemplo, da Polícia Civil, como eu já falei, da carreira de professores de nível médio, certo? E na parte que cabe aos deveres e penalidades dos policiais penais do estado do Ceará, a 9826 de 74, certo? Vai ser aplicada, certo? De modo, não de modo amplo, mas de modo subsidiário. O que é que isso significa? Que quem é da Polícia Civil, quem é concursado como professor e quem é policial penal no que diz respeito, mais uma vez, aos deveres
e as penalidades, certo? No que diz respeito aos deveres e penalidades da Polícia Penal, esses três aqui vão ter lei própria. Agora, o que não existir nas leis próprias desses três aqui, aonde é que ele vai buscar? Para saber o regimento, como se aplica, como vai, como não vai? Na 9826, que é a dos servidores civis de modo amplo, certo? Então, como é que eu vou saber quais são os prazos após eu ser aprovado em um concurso público? Amém? Após eu ser aprovado no concurso da Polícia Penal, como é que eu vou saber quais são os prazos que eu tenho para poder me apresentar, para tomar posse? Como é que eu vou saber, aonde é que eu vou saber quais são os prazos que eu tenho para entrar em exercício? Opa, entrei em exercício, quais são os direitos que eu tenho? Qual é o prazo do meu estágio probatório? Quais são as licenças e os afastamentos que eu posso ter durante o meu estágio probatório? A gente vai já dar uma olhada aqui. Porque, a princípio, no estágio probatório, você não pode fazer o quê? Se afastar do serviço. Lembrando que o estágio probatório, ele tem que ser o quê? De efetivo exercício. O estágio probatório tem que ser de efetivo exercício. No entanto, a gente já bota aqui o asterisco, existem situações que você pode se afastar, que você pode sair, deixar de trabalhar ali no dia a dia, certo? Situações de afastamento, que são contadas no estágio probatório como efetivo exercício. Aonde é que eu vou encontrar isso? Dentro da 9826. Por quê? Porque, a princípio, no caso da Polícia Penal, eu só tenho uma lei específica tratando de deveres e penalidades. Eu não tenho uma lei específica tratando do estágio probatório do policial penal. Então, aonde é que o nosso atual secretário, o Mauro, por exemplo, ele vai buscar para poder saber como é que ele vai, por quanto tempo ele vai nos avaliar, em que situações ele pode nos liberar do serviço e isso ainda vai permanecer contando? Ele tem que buscar na 9826. Por quê? Porque a 9826, ela complementa as demais leis específicas de modo subsidiário, de modo complementar. Ok? Então, isso a gente tem que entender. A 9826, ela se aplica de modo amplo aos servidores civis. Agora, de modo amplo, por quê? Porque existem situações que ela vai se aplicar plenamente em cargos que não têm lei específica, e naqueles cargos que têm lei específica, como é o caso da Polícia Civil, certo? Ela vai só complementar as situações em que a lei específica se omitiu, não falou nada. Ok? Então entendam isso, botem isso na cabeça de vocês. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a aula hoje falando exatamente isso aqui. A questão do efetivo exercício aplicada no estágio probatório. E como nós vimos na última aula a questão da vacância e das licenças, nós vamos só complementar aqui a 9826 com o estudo dos afastamentos que são permitidos ao servidor, certo? Afastamentos que são permitidos a ele realizar durante o estágio probatório e que mesmo assim, sem estar trabalhando no dia a dia, ainda conta como efetivo exercício. 36 meses ou 3 anos de efetivo exercício. Entendeu? Então vamos lá. Quem está com matéria? Se vier 36 meses, é considerado correto ou não? É sim. Agora fica atento. 36 meses após, porque algumas provas gostam de fazer alguns trocadilhos. Eu não vi esse trocadilho ainda com relação à nossa, a 9826, mas já vi várias vezes com relação a outros RJUs, principalmente o RJU Federal, que é o que nós mais temos de questões, a 8612. Você tem muita questão sobre o RJU? Do Estado, a 9826? Não, infelizmente não. Por quê? Porque normalmente em cada prova que já foi cobrado, as provas da Civil, da Polícia Penal, de professores, entendeu? Normalmente cai o quê? 2, 3 questões. Então, se você for juntar, talvez você tenha aí umas 20, 30 questões estourando. Se você tiver muito, você tem umas 20 questões. Aí tu que vai elaborar é
Estou elaborando um curso de questões, certo, para o nosso curso da Polícia Penal, certo? O curso aqui, ele vai trabalhar a parte de teoria no online, tá bom? Aí eu estou trabalhando de modo independente o de questões, até porque eu estou gravando para outro curso também, né? Dá para fazer propaganda aqui, né? Como eu gravo para outro curso, aí eu estou gravando as questões para outro curso também, né? E lá eu já vou poder comercializar também, que o acordo que eu fiz com um cara lá, no outro curso lá, é que, não, eu gravo para ti. Tu é doido, é? Não. Mas também não pode, tem que cortar isso daí, né? Isso aí é o nosso chinelo aqui. Já está querendo, mas já problema. Não. Com ela, principalmente. Mas não. Que eu estou gravando 2 cursos atualmente, um da UES e o da Polícia Penal, para o site do cara. Ainda até para citar, que se Deus abençoar, a gente vai até fazer a ponte do Elton com ele, qualquer dia. O Heron, o professor Heron, que é professor na área das universidades, das carreiras administrativas e carreiras universitárias, né, para cargos administrativos de universidades, ele é o top de linha, ele está entre o top 5 do Brasil. É de Fortaleza. Heron Lemos. Ele está no top 5 do Brasil. Ele já trabalhou com... Eu vou cortar essa parte mesmo. Ele já trabalhou com o Alfa, ele era professor do Alfa. Hoje ele está gravando para o GRAN. Ele grava para o GRAN e o... Ah, meu céu, o Estratégia. Ele saiu do Alfa e foi para o GRAN e para o Estratégia. Só um curso pequeno, né? Mas assim, pra você ver, rapaz, foi um primeiro professor, assim, top de linha com quem eu tive contato, sabe? Da primeira vez que eu ouvi, eu falei, tá porra. Não vi, eu sabia que ia encontrar com ele no dia que ele estava gravando lá no estúdio. Aí eu falei, tá porra, aquele cara deve ser altamente importante, não sei o quê, tenho que estar aqui bem, né? Passar uma boa impressão. Tá? Ele estava gravando aqui na mesa de estúdio, na mesa da tela digital, pá. Eu pensei, ele deve vir lá mais fino do que tudo. Quando eu fui, saiu o cara só com a blusa do curso, né? Como ele tava gravando as gravações da cintura para cima. Ainda mais quando é gravação em estúdio, sem aluno, que é quem está gravando com vocês, né? Então a gente está um pouco mais formal. Mas ele veio só com a blusa do curso, todo no ponto, short e chinela havaiana. Mas assim, você conhecer, é a pessoa finíssima, muito gente boa, sabe? Muito gente boa mesmo. Tiveram a oportunidade de ter aula com ele, né? Não sei, até porque até então não cai nada da área dele para vocês, né? Mas se algum dia, né? Que a área dele mesmo é a administração pública, a administração geral, arquivologia. Qual é o outro ponto? Esqueci agora, mas nessa parte de administração. O que nem tanto, porque na PM ele reinou. Na PM, tanto é que eu comecei a dar aula de administração na PM, que tiraram a informática para a PM do Ceará, não foi? E botaram a administração, justamente a administração, a pública e a geral, e ética, né? Ele não ministrou ética, só a pública e a geral. Quem me colocou para dar a administração foi o Elton e ele. O Elton aqui perguntou se eu carava, né? Eu disse, não, deixa eu ver se eu consigo. Primeiro, eu fui atrás dele para saber se ele tinha como material, expliquei. Cara, não, caiu informática, me convidaram para dar administração. Tem como me conseguir material? Tem, na hora. Mandou, liberou a apostila dele para mim, eu arrumei todinha. Show de bola. Mas tem um dom, tá, porque... Oi? Tu tem um dom de passar, porque não é todo mundo tem um dom de passar, não. Tem gente que tem um dom de absorver, não para passar. Tem a capacidade, mas não tem. Para passar para o outro, tem não. Não tem nenhum desses dois. Não, mas dá certo, vai dar certo. Ó, meus queridos, vamos lá. Estamos com material aí, se não tiver, olha no celular. Quem já imprimiu, olha na sua impressão. Artigo 27 da 9826, parágrafo 6º.
Olha só, tratando do estágio probatório, tá bom? Fica vedada qualquer espécie de afastamento dos servidores do estágio probatório. Como é artigo o quê? Artigo 27. Não foi esse material que o Passo gostou, não? Aquele último? Não, aquele último é complementar. Eu explico já dele, tá bom? Porque ele vai entrar lá na específica, Carliane. Ele vai entrar na específica de deveres e penalidades do policial penal, viu? Vamos lá. 26, né? Artigo 26, parágrafo 6º. Olha só. Fica vedada qualquer espécie de afastamento dos servidores em estágio probatório. Que basicamente a gente já sabe. Porque o estágio probatório ele tem que ser de 36 meses ou 3 anos de efetivo exercício. Tá bom? Ressalvados os casos previstos aonde? Nesses incisos aí do artigo 68. Vamos para lá. Vamos olhar que incisos são esses e que situações são essas em que o servidor civil, certo, pode se afastar da função do dia a dia e mesmo assim esse afastamento dele ainda vai contar. Vamos lá. 9826. Tu tá com aquele material que eu... Pronto, no caso aí vai ser a página, no artigo 68, a página 8. Página 8, que a gente já vai para o artigo 68, que são os casos de afastamento do serviço. Qual é o artigo? Artigo 68 agora. Cumpre no tempo de serviço, é isso? Isso. Afastamento. O primeiro que nós vamos ter aqui, qual é? Deixa eu olhar aqui se esse preto tá. Tem um desses bom. Esse aqui tá. Olha só. Claro, é direito de todos, nós já sabemos disso. As férias é um afastamento do serviço do dia a dia que conta sem problema algum para o tempo de exercício do servidor, tá bom? Então, professor, quer dizer que desses 36 meses ou 3 anos que eu vou ter que atuar em efetivo exercício já estão inclusos aqui dentro. Lembrando que as férias são gozadas a cada 12 meses de exercício, 12 meses de trabalho, tá bom? Então quer dizer que aqui já estão contados nesse prazo de 36 meses, certo? Dividido por 12 daria 3, né? Ou os 3 anos. 3 meses de quê? De férias. Então, nesse período aqui, certo? De 3 anos que você tem que atuar, dentro desses 3 anos, você vai ter, dos 36 meses, 3 que você vai estar de férias, gozando as suas férias e contando como efetivo exercício. Quer dizer que se você tiver no estado probatório, você não tem férias, é os 3 anos seguidos. Né? Não. Assim? Se você tiver no estágio probatório, você tem que ter o quê? Por lei, que está previsto no nosso estatuto. 36 meses de efetivo exercício. E dentro desses 36 meses já estão inclusos o quê? As férias. 3 meses de férias. Por que 3 meses? Porque você tem direito a 1 mês a cada ano. Entendeu? Então, não é que você vai trabalhar. Professor, eu vou trabalhar 11 meses, tiro 1 mês de férias. Trabalhei mais 11, tirei mais 1 mês de férias. Trabalhei mais 11 e tirei 1 mês de férias. Quer dizer que esse 1 mês que eu tirei aqui não conta? Esse 1 mês que eu tirei aqui também não conta? Esse aqui que eu tirei não conta? Já que a lei diz que tem que ser de efetivo exercício. E eu só trabalhei mesmo no dia a dia ali, no plantão, 11 meses. Depois mais 11 meses. Depois mais 11 meses.
Esses aqui eu não trabalhei, eu estava em casa descansando, gozando das minhas férias. Quer dizer que não vai contar? Conta sim. As férias é a primeira situação em que você está afastado do exercício, ou seja, da sua atividade do dia a dia, tá certo? E mesmo assim, aquele seu afastamento por 30 dias vai contar com todos os efeitos para o seu estágio probatório. Entendeu? Então, desses 36 meses de efetivo exercício, você vai passar 33 trabalhando e 3 de férias. Lembrando que eles só são cumulativos em até 2 anos. Tá bom? Não pode acumular mais do que 2 anos. Vamos lá, outra situação que você pode se afastar e mesmo assim vai contar para o seu estágio probatório. Casamento. Aquilo que muita gente aí está esperando, certo? A aprovação para poder realizar. Por quanto tempo? As férias eu sei que são 30 dias. E o casamento, até por quanto tempo? 8 dias. Quando você se casa, você tem direito a se afastar por 8 dias. Tá bom? Não sou casado. Aí é, né? O luto também, tá certo? Lembrando que nesse caso aqui, certo? O luto ele vai ser de 8 dias, certo? Ele só vai ser de até 8 dias. No caso de parentes de até 2º grau, certo? 8 dias. Parentes de 2º grau. E também 2 dias, o luto aqui ele vai aparecer em 2 situações. 2 dias, certo? No caso de falecimento de tios e cunhados. Não, pô, qual é a diferença de cônjuge para companheiro? É a mesma coisa, não? Ele vai interpretar que sim. Né? Porque Viu? ele vem dizendo aqui, ó, até 8 dias por falecimento de cônjuge ou companheiro. É porque vai depender só da situação legal deles. Quem é o seu cônjuge? A pessoa com quem você se casou. Quem é seu companheiro? Aquela pessoa com quem você tem uma união estável, independente do casamento. Assim como também, se você avançar um pouquinho, ó, parentes consanguíneos ou afins, inclusive madrasta. Certo? Você até a madrasta conta aí. Opa. Então, nós vimos aí que o luto aparece em 2 situações. Vamos ver onde mais ele vai se aplicar aqui. Para o exercício de cargo em comissão, certo? Cargo estadual, viu? Vou botar logo um detalhezinho aqui. Cargo estadual. Isso aí é o quinto, né? Isso. Exercício de cargo estadual em comissão, independente de ser na administração, direta ou indireta. Tá bom? O que isso significa? Que você pode ser convidado a assumir um cargo em comissão ou um cargo de confiança. Aqui não cita, isso por quê? Porque a nossa lei ela é de 74 e a ideia do cargo de confiança só foi surgir posteriormente, mas aqui também vai implicar implicitamente a ideia do cargo de confiança, mesmo que seja
em empresas públicas ou sociedade de economia mista. Exemplo, você é aprovado no cargo de policial penal e posteriormente é convidado para ser diretor da CAGES, certo? A CAGES, se eu não estiver enganado, ela é uma empresa pública, ou seja, ela faz parte da administração indireta, por mais que os seus servidores não sejam regidos pela 9826, mas ela está ligada ao Estado, é um ente do Estado. Então ela acumula. Então ela acumula. Cargos em comissão são situações que você pode acumular. Só que na hora que você acumula, você é policial penal, você é professor, você é agente administrativo, você é policial militar, seja lá o que for, concursado, efetivo, cargo de carreira ou único. Bom, você pode acumular com o cargo em comissão, você pode no sentido de que você vai acumular a questão da remuneração e a nomenclatura. No entanto, o exercício dos cargos não são acumuláveis. Como assim? Você é policial penal e é convidado a ser diretor do Detran. Você pode continuar dando seus plantões e atuar como diretor? Não. Nesse caso, o que é que você tem que fazer? Você pode se afastar do cargo de carreira que você tem como policial penal, certo? E esse seu afastamento vai contar para todos os efeitos, tá bom? Para promoção, para avanço da carreira, certo? Mas por quê? Porque você está deixando de atuar na sua área para assumir um cargo em comissão ou um cargo de confiança, entendeu? Então você, lembrando que o Mauro ele é de outro estado, ele é policial civil do Distrito Federal, certo? Mas vamos supor, Mas ele não é a mesma coisa, não? não, se aplicaria. Mas vamos supor pronto, que o Mauro fosse policial civil do Ceará, tá bom? Ele poderia ser policial civil e se tornar secretário nem de segurança, ele é a Secretaria de Segurança e Secretaria... Segurança presidiária. Acho que me faltou agora o nome, vou ficar devendo essa. Ele é convidado a ser secretário, certo? De segurança. Ele pode? Pode. Esse cargo de secretário é um cargo de confiança? Sim. O fato dele assumir, certo? Significa dizer que ele vai perder o cargo dele de policial civil? Não. Não é efetivo. Certo? Por quê? Porque é um cargo que ele foi aprovado em concurso público, já está efetivado e tudo mais. Ele não vai perder o cargo, ele vai acumular a ideia da nomenclatura, ele vai ser policial civil e secretário de segurança. Só que, como é um cargo de confiança, poderia ser também um cargo em comissão, ele vai continuar sendo policial, no entanto, ele vai estar fora de exercício, para poder se dedicar totalmente ao quê? Ao cargo de confiança. Mas por conta disso, por estar fora de exercício, assumindo cargo de confiança, certo? Ele vai ter o direito de contar aquele tempo que ele está afastado para assumir esse cargo, ele vai ter o direito de contar como se estivesse atuando de boa, certo? Independente do tempo, né? Independente do tempo. Não. Não. No caso de cargo em comissão, não, certo? Vou até botar uma observação aqui para vocês não esquecerem. Afastamentos permitidos para todos os efeitos, certo? Até estágio, vou botar só EP, viu? Até estágio probatório, tá bom? Esses afastamentos aqui, eles contam para qualquer efeito, inclusive para estágio probatório, para o tempo do estágio. Professor, quer dizer que se eu entrar na polícia penal, eu posso, depois de 1 ano, 2, ainda dentro do meu estágio probatório, ainda dentro do meu estágio, se eu
for nomeado para ser diretor de alguma unidade, de alguma coisa, eu posso, professor, ainda vai continuar continuando o meu estágio? Vai. Tá bom? Assim como também, certo? Assim como também nos casos de convocação militar, assim como também para os afastamentos para a função eletiva, certo? Função eletiva. E aqui não importa a esfera, se é federal, estadual ou municipal, tá bom? Lembrando que, no caso da função eletiva, tem uma pequena observaçãozinha aqui, tem que ser feita. Federal e estadual, certo? Afastamento completo. Ou seja, qualquer função eletiva que eu assumir dentro da esfera federal ou estadual, na esfera federal poderia ser o quê? Presidente, deputado federal ou senador. Na esfera estadual poderia ser o quê? Governador e deputado estadual, certo? Se eu for eleito em qualquer um desses cargos, eu me afasto por completo, tá bom? Agora, se for na esfera municipal, depende. Depende de quê, professor? Do cargo. Por quê? A nível de município, quais são as funções que eu tenho eletivas? Prefeito. O que se aplica ao prefeito se aplica ao vice. E vereador. Os ocupantes da função de vereança. Vereador, no caso do prefeito, afastamento completo. No caso do vereador, afastamento completo, se, vou destacar aqui, se não for possível o horário de conciliação. Ou seja, se você for eleito vereador e já for um servidor efetivo do município, do estado ou do setor federal, tá bom? Se o seu horário de serviço na Câmara não chocar com o horário do seu serviço no setor que você trabalha, seja municipal, estadual ou federal, você pode acumular os dois. Entendeu? Você não precisa se afastar. Agora, professor, o horário bate. Não tem como eu atuar nos horários que a Câmara me apresenta, me coloca, não só a mim, mas a todos os meus colegas vereadores. Não tem como eu trabalhar naquele horário e ainda assim exercer meu cargo. Não dá, o horário choca. Então eu faço o quê? Aí eu me afasto por completo. Então, se eu for eleito a algum cargo federal, a algum cargo estadual ou a prefeito, o que acontece? Me afasto por completo. Se eu for eleito a vereador,
Se houver a possibilidade de conciliar os horários, eu continuo trabalhando e sendo vereador. Se o horário bater, se chocar, eu tenho que sair do meu trabalho, me afastar, certo? E atuar só como vereador. Entenderam? 4 anos, ele não foi se eleger de novo, ele pode voltar, né? Pode, sem problema algum. E durante esse tempo aqui que ele está afastado para ocupar alguma função eletiva, o tempo de serviço dele vai contar para todos os efeitos. Ah, professor, quer dizer que ele, sendo vereador, ele é policial penal ou policial civil, que tem cargos de carreira, né? Tem planos de carreiras, né? Quer dizer que ele, sendo lá, ele é vereador, ele é deputado federal, deputado estadual, ele é um policial civil, está só com 3 anos, 2 anos de serviço, foi aprovado, tal, quer dizer que ele pode evoluir na carreira, ser promovido sem trabalhar, só ocupando o cargo eletivo? Sim. Mas nesse caso aí, lembrando a vocês que normalmente esses casos de evolução na carreira, de promoção na carreira, acontecem por meio de quê? Tempo de serviço ou merecimento. O merecimento, para poder você evoluir, para você ser promovido por merecimento, você tem que estar atuando. Para você ser promovido por tempo de serviço, basta você ter o quê? Tempo de atuação, tempo de casa. Então, no caso dos cargos eletivos, das funções eletivas, você vai continuar sendo promovido somente por tempo de serviço. Você não tem como estar atuando na função eletiva, afastado do seu cargo e ainda assim ser promovido por merecimento. Estão entendendo? Alguma dúvida? Show. Professor Yu, faz-me rir. Como é que funciona aí? Não, esse negócio de... Não. Normalmente, o que acontece? O cargo no federal e estadual, você deixa de receber o do seu cargo e passa a receber o do cargo eletivo. E se for menos? Tu acha que é menos? Se fosse menos, ele ia. Não, mas ele depende. Se ele... Não, estadual, cargo eletivo, estadual e federal, não tem nenhum que seja menos, não tem nenhum que pague menos do que um cargo efetivo, não. Não. Acho que, se eu não estiver enganado, hoje em dia, tipo, deputado federal, eu não vou falar do estadual, que realmente eu não tenho noção, mas também não chega a ser tão distante assim. O deputado federal, eu acho que é 26. Fora os penduricalhos. Pra não fazer nada. Agora não tira aí, Eu sei os penduricalhos. Estão entendendo? Qual é o cargo que paga 26 mil? É revoltante, né? Só o de juiz. Quem vai deixar de ser juiz vai virar deputado? Não vou nem citar o nome, porque, né? Tá gravando. Tá entendendo? No caso do cargo de prefeito, aí você pode optar. Ou a remuneração de prefeito, que tem lá previsto, porque toda prefeitura tem a sua normativa de quanto é que o prefeito ganha, né? O prefeito daqui da nossa cidade não ganha o mesmo da cidade vizinha, vai depender da lei, da lei de atualização salarial. No mesmo caso do vereador também. No mesmo caso do vereador. Não, ainda não, calma aí. No caso do prefeito, como é que acontece? Ele pode optar pelo salário do cargo dele ou pelo salário de prefeito. Entendeu? Ele não pode acumular os dois. Tá bom? Ele tem que optar por um ou pelo outro. Aí, no caso, é pelo maior, claro, né? Aí, pelo maior. Vereador, como é que funciona? Se ele se afastar por completo, ele é concursado e assumiu como vereador. E não tem como conciliar os horários. Tá batendo, ele tem que ficar só como vereador. Se aplica a ele a mesma regra do prefeito. Ele escolhe. Qual é o teu salário, qual é melhor para você? Continuar recebendo do cargo ou receber do vereador? Aí ele escolhe. Mas se conciliar, recebe os dois. Entendeu? Entenderam?
Por isso que acontece às vezes do prefeito, né, de prefeitos por aí que já são concursados, em cargos, aí sim, em cargos altos, né, teve um caso de um prefeito que ele era aquele cargo, meu Deus do céu, esqueci agora. É da área da justiça, meu amigo. Esqueci o nome. Eu sei que o cargo dele é só o inicial, isso ele já estava com 10, 15 anos de cargo, né? Só o inicial já era 12 mil. O inicial, isso ele já estava bem prolongado na carreira, porque tinha subido seus 16, 17 mil, né? E aí ele se candidatou e ganhou para prefeito, uma cidade X aí. Quando ele assumiu, ele viu que o salário do prefeito na cidade era 7.500. Qual foi a propaganda que ele fez? Eu vou abrir mão do meu salário para o melhor bem-estar da população. O prefeito, né, e recebendo seus 20 contos lá. Exatamente. Entendeu a propaganda? Uhum. Teve um deputado federal que fez isso também. Não vou citar o nome porque está gravando. Ele não sabe, acho que foi uma doação. Não é? Teve um deputado federal, né? Como eu disse, a pessoa assume e recebe só o do federal, deixa de receber o do outro, mas na hora que ele deixar de ser federal, ele volta a receber o salário do cargo, né? Eu estou abrindo mão do salário do meu cargo para poder melhor atender. Eu vou pedir que destinem esse dinheiro para o melhor atendimento da população. Isso é propaganda, né? Porque ele já sabia que não ia poder receber. Não pode acumular nesse caso aí. Estão entendendo? Alguma dúvida? Aí dentro mesmo do assunto, no caso do agente penitenciário, ele entra com valor e conforme ele vai subindo das promoções, vai aumentando. Sim. Se eu não estiver enganado, o salário inicial hoje do agente penitenciário ele é 6 e... Acho que é próximo ano. na partir desse ano. Desse ano. Só que foi dividido, acho que antes estava 4 e pouco, aí com o aumento, eu sei que foi dividido em 2 ou foi 3 parcelas o aumento. Eu sei que quando der a última parcela, que eu acho que deve ser perto do final do ano, vai ficar em torno de 6.500, o inicial. Ou seja, você entra hoje, ganha esse valor, né? Aí você vai progredindo na carreira. Eu acho que são 3 classes, e cada classe tem 3 níveis, né? No caso da Polícia Penal. O último nível da última classe, à medida que você vai subindo, o seu salário também vai subindo, no último nível, eu acho que você fecha a carreira, eu acho que é com 12.500 ou é 13.500. Acho que é 12 e pouco, né? É 12 e pouco. É porque com essa atualização, não lembro como é que ficou. Eu sei que atualizou e ficou bem interessante. Entendeu? Então você começa a carreira ganhando 6 e pouco, 30 anos depois, quando você for se aposentar como policial penal, você vai se aposentar ganhando 12 e pouco. Entendeu? Isso, se daqui para lá não houver mais reajuste, o que é muito difícil não haver, né? Mas assim, cara, você tem que ver que dizem, eu acho pouco provável acontecer, mas dizem que tem chance da Polícia Penal se tornar cargo de nível superior. Eu acho que para o próximo concurso eu acho pouco provável. Por quê? Porque já tem muito cargo vago e ainda vai vagar alguns ainda, né? E esses cargos que estão vagos e que ainda podem ser mais ainda vagos, no caso de aposentadorias, daqui para o próximo ano, são todos cargos de nível médio. Entendeu? A não ser que o governador crie novos cargos, aí sim, se ele criar, pode ser de nível superior, mas eu acho pouco provável isso acontecer, ele criar novos de nível superior, né? Aí ele poderia ocupar esses aqui, que já estão vagos hoje, com o pessoal de nível médio, e os próximos só com quem tem nível superior, né? Mas hoje é só nível médio. E a Polícia Penal Federal, o DEPEN, né? Eles estão com um plano de reestruturação, e hoje, por incrível que pareça, o policial penal estadual aqui do Ceará está ganhando, eu acho que melhor que o penal federal. Mas por quê? Porque faz muitos anos que o federal não tem reajuste.
e eles estão brigando para conseguir um reajuste. A ideia é que o policial penal federal ele saia dos 6 e pouco, ali que eles estão ganhando hoje, inicial, para uns 9 e pouco inicial, né? Que é mais ou menos o que a rodoviária federal ganha. Oi? Os caras são federal. No DEPEN federal, nego velho, você vai cuidar do Beira-Mar, você vai cuidar do Marcola. Isso aí são só os mais conhecidos, né? São só os mais conhecidos, mas a lista é meio grande. Aqui do Ceará tem um bocado lá. O perigo se torna maior, né? Oi? Marcola que é o chefão, né? É, daquela facção criminosa, O Fernandinho Beiramar, né? Também. facção criminosa do O Rio. Fernandinho Beiramar disse que é o mais tranquilo. Tu sabia? Tranquilo sim, viu? Tranquilo lá dentro. Mas sabe por que é? Com certeza o cara paga uma piscina. Deixa eu te dizer, não sei se vocês sabem, mas o Departamento Penitenciário Federal, a ideia da criação dele foi agilizada por quê? Por quem? Por causa de quem? Do Beira-Mar. Entendeu? O cara comanda. Por quê? Porque quando o Beira-Mar foi preso, os presídios do Rio não tinham condições de manter ele lá. Ainda hoje não tem, felizmente, né? E não tinha nenhum presídio estadual no Brasil que quisesse fazer uma parceria com o Rio de Janeiro, com a Justiça do Rio, para poder receber. Qual foi a solução? Criar um federal. Presos de altíssima periculosidade e em determinadas situações, como participação, como os cabeças de organizações criminosas. Tipo, aqui no Ceará, infelizmente, nós temos algumas organizações criminosas. Se um cabeça de uma organização dessa é preso, ele é transferido para um presídio federal. O cabeça. Entendeu? Para ter maiores atenções. O alemão do Banco Central. Ele passou muito tempo preso. Acho que hoje ele está aqui no estadual. Mas hoje ele está no estadual. Ele passou muito tempo nos federais. E assim, 2002 ou foi 2003 foi criado o primeiro presídio federal no Brasil. Quem foi o primeiro preso? Quem foi que inaugurou? Quem é que está lá até hoje? Quem é o cliente mais antigo? O Fernandinho. Eu vi uma entrevista dele, cara. Aí, minha amiga, é aquela coisa. Depois, isso foi em 2003, se eu tinha enganado. 20 anos já quase, vai fazer 20 anos. Ele ia fazer igual o cara é estudado, viu? Depois de 20 anos ele teve que aprender a estudar, porque senão ele ficava doido lá dentro. Tu Né? acha que ele não tem mais chance? É porque ele tá gravando. Não, mas pior que nos federais tem aquela questão, né? Ele já é feito para isso. O federal ele é feito para inibir esse tipo de coisa. Tanto é que o agente que vai para atuação de cela, que vai para ter o contato, é aqui, ó, desse jeito, ó. Microfonezinho gravando tudo. Entendeu? Para poder não ter perigo. Aí o repórter perguntou: você deixaria seu filho usar droga de jeito nenhum? Mas acaba com a vida dos outros. Deixa eu olhar aqui, nomeação, onde foi que eu parei aqui? Função eletiva, exercício de atribuições de cargo e função do governo, direção e nomeação. Ó. Aqui vai entrar a mesma ideia, vou até aproveitar aqui o espaço. Ó, exercício de cargo estadual em comissão, aí vou até botar aqui do lado, ó. Ixi, falhou. Só tem esse aí, por aí. Só tem esses dois, eu estou bem fraquinho. O outro tem lá, não? Será? Não sei, dá uma olhada se tem mais lá. Ó. Aqui no ponto 9, ó, atribuições de cargo ou função de governo ou direção. Funções. Gente, negrinho. Funções de governo. Certo? Funções de governo. Também entram aí. Próximo.
licenças por acidente de trabalho, certo? Ou seja, você se acidentou por algum motivo relacionado, ligado ao seu trabalho, à sua atividade profissional. Então, nesse caso, você vai poder contar esse tempo que você ficou afastado como exercício. Próximo caso, tratamento de saúde. Por algum motivo ou outro você adquiriu alguma doença, alguma moléstia e teve que se afastar. Certo? Independente dessa licença mais prolongada para tratamento da sua saúde, você também tem direito a até 36 dias ao ano, certo? Sendo 3 dias mês, certo? Por doença. Ou seja, professor, peguei uma gripe, um resfriado. No mês você pode se afastar até por 3 dias. Só? Se gripa de novo, já era. Te cuida, toma vitamina C. Você tem direito. Não, você pode até passar mais tempo. Mas aí você sai desses 3 dias e já entra no tratamento de saúde. Se quiser dar um migué assim, tá doente. Não, mas normalmente você tem que apresentar. Eles pedem que você vá até um posto de saúde, uma unidade, entendeu? Mais próximo aí e comprove. Porque, professor, mas qual a diferença? É porque se você se afasta aqui, você pode ir numa unidade de saúde, pegar o atestado médico, certo? E apresentar. De boa. No caso aqui, dos 3 dias mês, sendo até 36 dias ano. Se você se afasta para tratamento de saúde, é uma coisa mais grave, normalmente, além de apresentar o atestado médico, você tem que passar por uma comissão médica do Estado. Um médico do Estado. O Estado vai dizer, beleza, você vai ter que passar por esse médico aqui para poder comprovar e ele vai ratificar. No caso do policial penal, pode até no próprio presídio, né? Sim. Quando a unidade tem, né? Porque se fosse, por exemplo, aqui nós estamos falando da 9826, também pode se aplicar, que também se aplica a professores. A Secretaria de Educação não tem médico, então ela vai indicar um para poder a pessoa ir, um conveniado, né? Já o policial penal tem. Ele pode ter o médico no presídio, vai ter que passar por lá para poder ratificar. E aí, assim vai, entenderam? E para fechar aqui, missão ou estudo, certo? Missão ou estudo em outro estado ou país, certo? Missão ou estudo em outro estado ou país. Exemplo, professor. Assim que o Mauro assumiu, vamos lá, exemplo prático. Assim que o Mauro assumiu, quando houve o último concurso, né, acho que foi 2017 para 2018, foi quando aconteceu também aqueles estouros dos presídios ali do Pará e do Amazonas. Foi o que aconteceu, hoje foi formada a FTIP, que é Força Tática, faltou agora, acho que é FTIP, alguma coisa assim, que é o que? Seria como a Força Nacional, só que formada por policiais penais, para cuidar das intervenções em presídios. Entenderam? É reunido um grupo de policiais penais a nível nacional, de diversos estados, acho que é FTIP, a sigla, né?
com um treinamento diferenciado, mais avançado, mais direcionado, para realizar intervenções em presídios que estão em situações mais delicadas. Tivemos isso aqui no Rio Grande do Norte, tivemos isso aqui no Ceará, e um dos grandes cabeças dessas atividades de forças especiais presidiárias no Brasil é justamente o nosso secretário, o Mauro. Estão entendendo? Aí quando aconteceu isso, acho que foi no Pará, em 2019, não estou enganado, acho que foi 2018, 2019, foi o que ele fez. Ele pegou os policiais penais do Ceará que queriam se voluntariar, eles receberam um treinamento diferenciado e foram para lá. Certo que lá eles recebem um extrazinho, né, por estarem lá, mas é voluntário, você vai se quiser. Não foi no Rio Grande do Norte, não. Oi? Foi no Rio Grande do Norte, não. Foi que teve aquela... Não, foi, mas esse que eu estou me referindo, o Mauro já era secretário. Porque antes do Mauro ser secretário aqui no Ceará, ele era secretário no Rio Grande do Norte. Entenderam? O Mauro, acho que foi no Rio Grande do Norte, foi em 2017, 2018. Aí, em 2019, no final de 2018, o Mauro saiu do Rio Grande do Norte e na hora que ele saiu de lá, veio direto para o Ceará, porque ele já tinha sido recebido o convite e aceitou. Tanto é que vocês se recordam que do final de 2017 para o início de 2018, houve aqueles ataques em Fortaleza, né? Aquilo ali o que foi? Já foi a galera dos presídios dizendo que iam continuar se o Mauro assumisse como secretário. Por quê? Porque já sabiam como é que ele fazia, viram como era o comportamento dele no Rio Grande do Norte, e ele já disse que ia aplicar a mesma coisa no Ceará. Um dia eu conheço que ele disse que lá dentro do presídio, no dia que ele vai, e sabem que ele vai, né, visitar os presídios, os presos ficam com tudo no cabo do cabelo. No Mauro? Os presos tudo tem medo dele. Não foi Pois só é. um que me disse isso não, viu? E no das mulheres também. Será que como é que Diz que É ele doido, mas quem machuca. botou moral lá no Rio Grande do Norte também foi. quem botou moral nos presídios do Ceará foi o Mauro. Ele diz que ele machuca, diz que ele não tem pena não. Aí os cabas quando sabem que ele está indo visitar, Ele tá falando de Brasília também. Ele é de Brasília. Não, mas eu digo, né, Sim, lá, sim. que tem uma entrevista com ele, Sim. os caras são loucos pra isso. Ele começou a atuar na parte dos presídios em Brasília. De lá ganhou fama, né? E sua fama se espalhou por todos os cantos, né? Brasília. Certo? Aí, esse caso aqui de missão é basicamente isso. É você sair em missão, em serviço, mas fora da sua unidade. Tá bom? Brasília tem federal? Não. Tem presídio federal. O Brasil, acho que tem, se não me engano, tem 5 presídios federais. Rio Grande do Sul está sendo construído. Não, acho que ele tem 4. 4, Não, acho que é 5, está sendo construído o 6º. Pará tem um, Mossoró tem outro, 2, né? Brasília tem um, 3, Cascavel tem um, 4, Roraima tem outro, 5. Tem um aqui, não tem pra sair da Não, aqui no Nordeste não. Tem um sendo construído, tanto é que vai já abrir outro concurso para o DEPEN, né? No Rio Grande do Sul. Eu pensei que tava sendo construído aqui. Aonde? Aqui, Federal? Não. Está sendo construído, já foi construído, vai ser inaugurado agora o de segurança máxima estadual, que é no mesmo padrão do federal. Ele só pega 100 e poucos presos. Que é no mesmo padrão do federal, mas é estadual, não é federal não. Já terminaram. Não sei se foi inaugurado. Mas já está terminado. O Mauro. Não, era só isso mesmo. Pronto. Alguma dúvida aqui? Então, em qualquer um desses casos aqui de afastamento, se você estiver ainda no estágio probatório, certo? Vai contar como efetivo exercício. Lembrando que nós não temos somente esses casos aqui de afastamento. Esses aqui são aqueles que você pode se afastar e ainda assim contar para o estágio probatório. Por quê? E por que eu destaco muito isso? Porque já tivemos muitas questões tratando de RJUs, aonde se destacava que o estágio probatório é o efetivo exercício do servidor durante 36 meses ou 3 anos, sem direito a afastamentos.
Sendo que, na verdade, nós temos, né? O primeiro deles e o mais evidente, qual é? É esse. Tá certo? Temos exceções nesses afastamentos, é só observar quais são eles. Quais são essas exceções, tá bom? Alguma dúvida? Show. Posso apagar isso aqui? É muita coisa, meu irmão. Nossa, eu lembrei que você foi no Fortaleza ano passado. Eu passei na PRF, tinha um velhão lá. Chegou o revólver daqueles antigos. Um antigão. Eita, esse velho quase passa minha. Ainda trabalhava com a PT ainda, tava nem com a Glock, não. Ah, tá com aqueles antigão de faroeste, 38 anos, ficando longo. Não, então devia ser o pessoal dele, não era de serviço, não. Não, mas tá de serviço, velho. BKQ. Não, mas ele pode ter o outro também. Ah, tá certo. É o pessoal, né? O pessoal. Igual os meninos que mesmo não tem a de serviço, a pessoal, né? Provavelmente um velho daquele era a sua. Porque assim, é obrigatório, ainda mais nos federais, todo mundo ter sua arma, né? E no caso da Polícia Rodoviária Federal, da Federal também, né? Mas tem uma pequena diferença aí, as duas federais trabalham com Glocks, é o padrão, é a arma padrão deles. A diferença é que a Federal é uma Glock preta, black, pretona. A PRF é a Glock CAC, que é isso, é aquela cor, eles chamam de cor CAC, que é a mesma cor da calça deles. Ouro velho, né? Tipo ouro velho. Quando você aposentar? Entendeu? Essas 20. Todas elas. Tem um anão aqui, que o Mauro manda com aquela arma que eu vejo até derrubar ele. Quem? O Mauro. Pode ter que falar mais. Quem é o Mauro? É um policial antigo que tem aqui. Ah, é? Manda com a arma, macho, eu vejo a hora ele cair. A arma dele Maior que ele. pesado, macho, é 38, é aquilo, é um 1.40 desse tamanho. Eu vi já só a grade já. É o que? É pistola ou é revólver? É daqueles revólver antigão. Aí ele É tem 38. uma arma, sabe? É 38. Ele tem um, mas ele anda com a bichona assim. Como diriam os mais antigos, é um 38ão. Meu filho, um 38 e 1.40. Aí eu disse, pronto, ela vai já só no 38, volta e derrubar ele. Ei, deixa eu dizer pra vocês como foi que eu descobri que eu poderia ser policial da área, policial também, né? Porque eu sempre me achei baixinho. Porque quando a gente vê aquelas operações, né, na TV, passando, a gente só vê aqueles monstros. Aqueles armáriozão, né? Tipo o Elton. O Elton é desse tamanho, dessa largura, mãozinha desse tamanho, né? Aí não dá pra mim. Eu acho legal, eu acho interessante, tá, mas não dá pra mim. Olha o meu tamanho. Eu não tenho um porte físico desses monstros aí. Aí beleza, tô um dia no banco, olha, mexendo aqui no caixa eletrônico, bababá, tal. Você sabe que a Federal faz uma das incumbências da Federal é fiscalizar as agências bancárias, né? É uma das incumbências. Aí eu já tinha visto outras vezes a viatura da Federal com os agentes fazendo vistoria. E achei ela tem uma agência do Banco do Brasil. Tô eu aqui, eu vejo aqui pelo viatura encostando, beleza, federais, tá, eu acho legal. Percebo aqui de canto de olho eles entrando, o responsável, não sei se era delegado, não sei se era o agente responsável pela guarnição, entrou. Aí os outros 3 se posicionaram na área da entrada, né? Aí eu percebi que tinha um bem do meu lado. Tava de boa, normal. Eu tava aqui, nessa agência tinha uns 8 caixas eletrônicos. Eu tava mais ou menos no meio, ele ficou aqui em outro. Aí eu vi que ficou um. Eu vou mentir pra vocês, eu sempre achei legal, né? Vou mentir. Ainda mais quando eles vinham com as armas longas, né? Que a da Federal é bonita, é um HK. Qual é o padrão? Eu sei que é um HK, agora não lembro qual é a referência dela, né? Que o carregador é transparente, não sei se vocês já viram. O carregador transparente, né? Você vê a munição todinha. Aí, quando eu olho, né? Eu tinha percebido que tinha um aqui do meu lado, que eu olho. E qual era o meu preconceito maior? Era o fato de eu ser baixinho. Eu sempre achei baixinho. Eu tenho 1,66 e eu me achava baixinho. Que eu olho, tá o caba desse tamanho, menor que eu,
com uma, agora eu lembro que tu falando a história, eu lembrei disso, né? Com uma arma longa, que eu acho que se ele se curvasse um pouquinho, tocava no chão. Maior do que ele. É o Adriano. Entendeu? Aí eu pensei, na hora que eu pensei, se um batoré desse pode, eu posso. Tem um aqui que passou aqui do Face, quando eu dei gema na vez. Eu não sei, mas no caso da... Tentou trocar de mim, tava ali na Mas acho que não tem como ser menor do que eu, não. Acho que deve ser da mesma altura, porque na militar, o limite dele é 65, né? é 1,65, na acho militar, para homem, né? Eu já tenho 1,66. Eu já Eu estou quase no limite. O Adriano, quando foi para entrar, entrou na justiça, mas quando ele foi para ele fez para PM, passou. Aí não entrou por causa do tamanho. Foi? Foi, aí ele entrou na justiça e tudo, aí depois ele fez para civil, aí não foi mais atrás. É. Não explicava muito também não. Policial, não. O único que existe tamanho mínimo é o militar. Da PM. É o militar, viu? Olha, chega uma pessoa bem baixinha e desce vagabundo. Como é, macho? Fica a mão no pé do e desce tudo. Tem moral não, vai. Aí o cabo chega assim do tamanho do elfo, o cabo já fica todo. Sem gostar de bater. Não, mas o que não é o correto, né? Botem isso na cabeça de vocês. Não pode bater. Pode não, pelo amor de Deus. Não queira prender a farda antes do tempo. É. Lembre-se que vocês têm uma investigação social rolando, que vai rolar ainda, com a graça de Deus pela frente. Tá bom? Ô, meus queridos, até aqui, para quem está assistindo a aula aí e foi de outras carreiras, né? Até aqui o que eu falei se aplica a toda e qualquer carreira do Estado. Tá bom? Eu vou só começar a introduçãozinha aqui da parte dos deveres e proibições. Mas só uma introdução rápida mesmo. Por quê? Porque eu vou ter que abordar mais aqui a lei complementar número número 258, que ela é própria dos policiais penais. Qual a página? 31. Ela é própria dos policiais penais. Então, assim, na parte dos deveres e sanções, eu vou ter que trabalhar muito em cima dela. Então, já não interessa tanto a quem não vai realizar o concurso para a Polícia Penal. Tá bom? É página 31. Isso. A gente começa lá. Mas o que eu falei até aqui se aplica a qualquer carreira. Daqui para frente eu vou misturar muito, até porque as legislações se misturam, tá bom? Entre o RJU, a 9826, e a Lei Complementar 2... Não, esqueci. Complementar. A 258, tá bom? Então, para quem está nos assistindo aí, fica a observação. É um saco agora. Vamos trabalhar muito com a... Vou começar com essa aí agora, Por quê? Porque a 258, ela vai se aplicar... Lei Complementar 258. Ela vai se aplicar a quem? Certo? Aos policiais penais, Polícia Penal, certo? E demais servidores da SAP, certo? E demais servidores da SAP, que é a Secretaria... pronto, tá aqui, ó. Secretaria de Administração Penitenciária. O Mauro é secretário de Administração Penitenciária, pronto. Tá bom? Professor, como assim demais servidores? Tem outros servidores na SAP? Tem. Quem? Enfermeiros, médicos, psicólogos, psiquiatras. Porque quando vocês forem policiais penais, vocês também vão trabalhar dentro do presídio com esse pessoal. Tá bom? Existe concurso para psicólogo nos presídios, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, dentistas, tá bom? Então, essa norma aqui, a 258, é a de deveres, obrigações, responsabilidades, tá bom? E sanções de todo mundo que trabalha na SAP. Os policiais penais, de modo efetivo. Os policiais penais e os demais servidores. Tá bom?
certo? Logo, no artigo 1 temos o que aí, ó? Essa lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da Secretaria de Administração Penitenciária, definindo regras sobre o comportamento ético, bem como os procedimentos para apuração da responsabilidade. Estão sujeitos, artigo 2, né, aos dispositivos, às disposições desta lei, os policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente. Ou seja, todo mundo que é efetivo e trabalha na SAP é regido por isso aqui. No que diz respeito ao quê? Deveres e responsabilidades e também as sanções. Tá bom? Lembrando que os servidores da SAP, eles podem responder, assim como qualquer outro agente público, eles podem responder cumulativamente as sanções administrativas, civis e penais. Tá bom? Sem problema algum. Vamos lá. Os deveres, pessoal, nós temos o que aí? Logo no artigo 6, eu não vou fazer a leitura aqui, vocês fazem a leitura em casa, mas temos aí no artigo 6, ó, deveres dos agentes públicos, artigo 6, tá bom? Vocês dão uma lidazinha em casa. Aí nós vamos ter as transgressões disciplinares, artigo 7, capítulo 4, artigo 7, que aí nós vamos ter uma divisão em 4 graus, transgressões de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, tá bom? Artigo 7 também. Artigo 7, que aí vocês vão dar uma olhadazinha. Ó, artigo 8, transgressões disciplinares de primeiro grau. Artigo 9, transgressões disciplinares de segundo grau. Artigo 10º de terceiro grau e artigo 11 de quarto grau. Vocês deem uma lida nessas sanções, ou nessas transgressões. Aí vamos ao que nos interessa. Professor, se eu cometer algumas delas, o que é que acontece comigo? Eu posso sofrer sanções. Aí essas sanções, que é o que nos interessa, podem ser do tipo, deixa eu botar aqui embaixo. Sanções podem ser o que? Repreensão, suspensão, demissão, a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Nós temos essas 5 sanções, tá bom? Que aí vai depender do tipo de transgressão que eu cometer. Esse último aí, demissão. Demissão a bem do serviço público, porque você pode ser demitido ou demitido a bem do serviço público. Tá certo? Se na sua, existe diferença. Se nos seus registros tiver que você foi demitido a bem do serviço público, meu amigo, para você conseguir ser aprovado, não é nem aprovado, você conseguir ser nomeado em um outro concurso público, tem chão, viu? Tem chão. Mas por que cai para a investigação social? Não. Porque, com o perdão da expressão, galera que está assistindo a nós aí, quem está essa hora é só caveira, né? Quem continuou aqui é só para quem está na área policial, então se acostuma. Quem está aqui fez uma merdinha e foi demitido. Quem está aqui fez uma merdona. Entendeu? Porque uma coisa é você ser demitido. Você fez uma coisa que a administração não gostou, classificada como algum tipo de transgressão, e aqui a sua transgressão foi nível
hardware alta. Então você não foi só demitido, você foi demitido a bem do serviço público. Quase dizendo, não contrate mais não. Posso contar um exemplo? Não é bom citar exemplo, por quê? Porque aqui vai depender das transgressões, a gente vai dar uma olhada aqui agora. É cassação da APV. Cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Normalmente isso aqui acontece nos casos de demissão. Ah, você já está aposentado, mas está sendo investigado por uma coisa que você fez enquanto ainda estava de serviço, antes de se aposentar. Quando se concluiu a investigação, chegou-se à conclusão de que aquilo que você fez, se você estivesse ainda trabalhando, dava o quê? Em demissão. Só que você não está mais trabalhando, você já está aposentado. E aí? Mas nesse caso, se a sanção for equivalente à demissão, então a sua aposentadoria ela é cassada. Ou se você estiver em disponibilidade, você também é cassado. Quando é que acontece a cassação da aposentadoria ou disponibilidade? Quando a sanção que você vai sofrer é equivalente à demissão ou demissão ao bem de serviço público, caso você estivesse de serviço. Vamos lá. Professor, quando é que eu vou sofrer? Bora começar por aqui. Uma repreensão. Quando é que eu vou sofrer uma repreensão? Certo? Quando eu cometer alguma sanção, ou alguma transgressão, perdão, certo? Quando eu cometer alguma transgressão do artigo 6º, que é o que, pessoal? Primeiro grau. Qualquer coisa que eu faça correspondente ao artigo 6º, bora só ver aqui, por exemplo, ó. Artigo 6º. Aliás, artigo 6º, não, desculpa. Artigo 6º são os deveres ainda. Não é nem primeiro grau, são deveres. Perdão. Qualquer coisa que eu faça que vá contra os meus deveres de servidor, certo? Eu vou sofrer uma repreensão, certo? Qualquer coisa que eu faça, no caso, exemplo, bora pegar aqui uma coisa bem relativamente simples. Tipo, eu tenho o dever, como policial penal, de registrar as minhas atividades de trabalho de natureza interna e externa nos livros de ocorrência. Opa, estou no meu plantão, aconteceu um negócio aqui que eu tenho que é bom eu registrar. Aconteceu uma ocorrência, os presos brigaram, eu tenho que registrar aquilo ali no livro de ocorrências. O preso me xingou e não pode, tem que ter o respeito, eu tenho que registrar no livro de ocorrência. Eu tenho um dever funcional de registrar. Se eu não registrar, o que acontece comigo? Eu posso receber uma repreensão. É a mais simples das sanções. Tá bom? Artigo 6º, deveres, né? Próximo. Segunda, suspensão. Quando é que eu vou ser suspenso? E aqui tem uma observação. Eu posso ser suspenso por até 30 dias ou por de 30 a 90 dias. Eu tenho essas duas situações de suspensão. Tá bom? Até 30 dias. Eu posso ser suspenso por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até 30. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu reincidir no caso de repreensão, eu cometi
algo contra os meus deveres e fui repreendido. Teimei e fiz de novo. Vou ser repreendido de novo? Não, se você repetiu, se você cometeu o mesmo erro de não cumprir com seus deveres, você não vai ser mais repreendido. Você vai ser o quê? Suspenso por até 30 dias. Tá bom? É um aviso. Ou então, se eu cometer logo uma transgressão, certo? Transgressão de primeiro grau. Certo? Onde é que está isso aí, professor? Primeiro grau, artigo. Se eu fizer qualquer coisa do que está citado no artigo 7. Se eu fizer qualquer coisa do que está citado no artigo 7. Exemplo. O artigo 7 cita todo, artigo 8, perdão. Artigo 8. Exemplo. Fazer permuta de horário sem autorização. O que é permuta? Trocar o seu horário com o do colega. Ah, irmão, eu não posso vir amanhã e você vem no outro dia. Amanhã, sexta-feira, eu tenho um compromisso. A tua escala é no sábado. Sábado eu estou livre. Trabalha por mim amanhã, que eu trabalho por ti no sábado. Permuta, estão trocando. Estão fazendo troca de horários. Fazer esse tipo de coisa sem a autorização do devido responsável é transgressão de primeiro grau. Entenderam? É só um exemplo aqui. Primeiro grau, você vai ter aí 11 tipos de transgressões, tá bom? 11 tipos. De 30 a 90 dias. É se você cometer alguma transgressão de segundo grau. Aí aqui sim, artigo 9º. Artigo 9º. Tá bom? Casos de suspensão. Lembrando que nós ainda vamos dar uma olhada em como é que isso aí é apurado, que aí nós vamos entrar na sindicância e no PAD, mas isso aí vai ficar para a próxima aula porque o tempo não vai dar, tá bom? Professor, casos de demissão. Demissão, quando e como acontece? No caso de transgressão, de terceiro grau, artigo 10. Tudo que está no artigo 10, se você fizer qualquer um deles lá, demissão. Tá certo? Vamos lá. Demissão a bem do serviço público. Quais são os casos aqui? Casos graves de terceiro grau e transgressão de quarto grau. Professor, o que seria um caso grave de terceiro grau? Quais seriam esses casos? Certo? Como é que eu vou saber? Aí, ó. A critério da autoridade. Quem é que vai dizer se aquele
aquela transgressão de terceiro grau que você cometeu vai ser considerado um caso grave ou não, é a autoridade que está apurando. Certo? Ela tem essa prerrogativa. Então, ela vai dizer, se aquela transgressão não é de terceiro grau, mas não é grave, você vai ser demitido. Aquela transgressão é de terceiro grau e a autoridade que está apurando considera grave, vai ser demitido a bem do serviço público. Falta um S bem aqui, né? Demissão. Tá bom? Entenderam? E qualquer coisa que você faça de quarto grau, demissão a bem do serviço público. Viu? E quando é que acontece cassação da aposentadoria? Certo? Vocês botam bem aqui, ó. Asterisco. Asterisco. O que é esse asterisco? Ele indica o quê? Cassação da aposentadoria, vou botar só AP, viu? E aposentadoria ou disponibilidade. Tudo que inclui na demissão ou na demissão a bem de serviço público vai ser apresentado, vai ser incluído na cassação da aposentadoria ou disponibilidade, que é a nossa quinta sanção. E quando é que isso acontece? Mais uma vez, como eu já disse, quando você comete algum ato, certo? Quando você comete algum ato, você já está aposentado, mas enquanto estava de serviço, você fez alguma coisa que só foi descoberto depois, aí tem que olhar os prazos de prescrição, certo? Você já está aposentado e descobriram que você fez alguma coisa alguma transgressão de terceiro grau e ainda não prescreveu, então ainda pode ser investigado. A galera vai lá. Artigo 5º grau. Artigo 5º. Não. Artigo 5º era ali. Aí É. do 4 grau. Artigo 6º são os deveres. Artigo 7 vai apresentar quais são as sanções. Artigo 8 vai falar de primeiro grau. Artigo 9 vai falar de segundo grau. Artigo 10 de terceiro grau. E artigo 11, as de quarto grau. Então a cassação é 5º grau. Não. Oi? A cassação é no... Não, cassação é o quinto tipo de sanção. Certo? Nós temos 5 tipos de sanções. Os graus são as transgressões. Os tipos de sanções são esses aqui. Tá bom? Aí você começa a ser investigado e quando se conclui a investigação, mesmo você já estando aposentado ou em disponibilidade, se percebeu que você realmente cometeu aquela transgressão de terceiro grau, e se você ainda estivesse de serviço, você seria o quê? Demitido. Só que você não está mais de serviço. Eu só posso demitir quem está de serviço. Eu só posso demitir quem está trabalhando, não quem está de disponibilidade. Então, o que é que eu faço aí? Eu casso, autoridade, que estou investigando, e cheguei a essa conclusão, eu casso a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade. Você deixa de estar ligado ao serviço público, mesmo como aposentado, mesmo como disponível. Estão entendendo? Como é que eu vou fazer o levantamento de tudo isso aqui? Através de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Tá bom? Que a princípio eu poderia recorrer, voltando naquela ideia da subsidiariedade, a 9826. Mas se a gente for, volta aqui a nossa lei 258, lei complementar 258. Bora aqui, ó. Pequenas observações que podem ser decisivas na prova. Olhem o artigo 20. Olha aí. As sindicâncias e os processos administrativos disciplinares instaurados para apurar a responsabilidade dos policiais penais de carreira reger-se-ão pela Lei 13.441 de 2004, que é o quê?
É a mesma lei que foi criada para reger as sindicâncias e os PADs da Polícia Civil. Certo? Já para os demais servidores do quadro da SAP, pelo disposto a 9826. Então, ó, as sindicâncias e o PAD dos policiais penais, eu vou reger por quem? Pela 13.441. Dos demais servidores da SAP, certo? Demais servidores pela 9826. Ó, sindicância e PAD. Sindicância e PAD. Então, o processo administrativo disciplinar e a sindicância dos policiais penais, para descobrir como é que funciona, para poder apurar tudo isso aqui, caso algum policial penal cometa alguma situação dessa aqui, para mim investigar, para fazer a sindicância ou o PAD, eu tenho que me basear na 13.441. Se for algum outro servidor que cometer alguma dessas situações aqui, eu tenho que me basear para fazer a sindicância e o PAD na 9826. Estão entendendo? Aí volta mais uma vez ao que a nossa colega falou no começo da aula, antes, ali nos nossos bastidores ainda, antes de iniciar a aula. Professor, isso aqui foi definido quando? Agora, em dezembro. Por isso que se vocês tiverem material mais antigo do que isso, está desatualizado. Dezembro, finalzinho de dezembro, isso aqui foi definido. Mudança. E aquela de cima é só para os policiais primários. É. E aqui é para todos os servidores. Quando eu vou descobrir quais são as transgressões que eu não posso fazer e quais são os meus deveres, eu tenho que vir na lei complementar 258, que vale para todos. Agora, se o policial penal mesmo, cometer qualquer uma dessas situações, para mim investigar, eu tenho que me basear nessa lei aqui. Se qualquer um dos outros servidores, dentista, médico, enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem, entendeu? Fizer qualquer uma dessas situações aqui, para mim poder apurar, eu tenho que me basear na 9826. Entendeu? Pode vir na sua prova. Os deveres e casos de sanções dos servidores públicos da Secretaria de Administração Penitenciária são regidos com base na 258, Lei Complementar 258. E a sua respectiva apuração é regida pela lei 9826. Está correto isso? Não. Os servidores da Secretaria de Administração Penitenciária. Os servidores. Todos os servidores regidos pela 258. Quem é que é regido pela 258? Os policiais e os demais servidores. Entendeu? Quem é regido pela 258? Os policiais penais e os demais servidores. Tudo isso que está aqui se aplica a eles. Entendeu? Agora, se eu quiser apurar... O exemplo do Deus não foi nos demais servidores, regido na Lei 9.826? Não, vamos lá. Se eu quiser apurar, investigar isso aqui, se for os demais servidores, tenho que basear por quem? 9.826. Se for um policial penal. Entendeu? Aí vem na prova. A lei complementar 258, certo? É responsável por apresentar os deveres, certo? Transgressões e sanções aplicadas a todos os servidores da Secretaria de Administração Penitenciária. Quem são todos os servidores? Policial penal e demais. Para realizar a apuração
das transgressões e as devidas sanções, eu tenho que, aí continua a questão, né? Eu tenho que me basear para esses mesmos servidores, eu tenho que me basear no que trata de sindicância e processo administrativo disciplinar na 9826. Tá certo? Não. Por quê? Porque a 9826 aqui só se aplica aos demais servidores. Aos policiais penais, 13.441. Certo? As sanções, os deveres deveres, sanções e transgressões são os mesmos para eles. São os mesmos. Agora, o modo de investigar é que é diferente. Para uma categoria, eu investigo com base nessa lei. Para outra categoria, eu investigo com base nessa lei. Entenderam? Então, os deveres, transgressões e proibições são os mesmos para todos. Agora, para uns eu investigo de um jeito, para outros eu investigo de outro. Estão entendendo? Deu para entender? Pronto. Próxima aula a gente só fecha aqui para poder mostrar para vocês os prazos e modos de atuação das sindicâncias, que o que é que vai interessar para a gente? Isso aqui, que é o que eu mandei para vocês hoje, tá bom? Essa lei aqui foi a que eu mandei para vocês hoje, no grupo, tá no grupo, certo? Vamos só conferir a questão dos prazos, tá bom? E em qual se aplica aqui. Porque existem situações em que eu posso iniciar, em que só a sindicância é suficiente, e existem situações em que eu não posso ter sindicância, eu já vou logo para o PAD, que é uma investigação mais completa. Exemplo, casos de demissão e por tabela casos de cassação, eu não posso ter sindicância, eu vou direto para o PAD. Estão entendendo? Alguma dúvida? Pronto. Próxima aula a gente continua.